Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Meu nome é Moisés Domingues, quero conversar com vocês sobre Botafogo mais uma vez, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal, debatendo assuntos importantes, falando sobre Botafogo, trazendo a nossa opinião, a nossa visão de Botafogo, e a sua voz aqui nesse canal também é muito importante, a sua opinião. Não se esqueça de no final do vídeo você deixar a sua opinião sobre o que a gente vai conversar aqui. Beleza? E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Caiu de paraquedas, não conhece o canal, seja bem-vindo. E já vou deixar aquele convite de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações, beleza? Então, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, pessoal, é o seguinte. Eu vou trazer aqui um esboço da escalação ideal do time do Botafogo mediante aquilo que tem disponível no momento. Já contando o Luiz Henrique, que é jogador do Botafogo, eu também quero falar um pouco sobre ele. Quando a gente for falar aqui sobre a escalação e esquema, eu vou entrar um pouco nesse assunto, Luiz Henrique. Beleza, pessoal? Bom, antes da gente falar aí sobre a escalação, eu só quero falar aqui algo sobre o Thiago Nunes, né? Trazer aqui para vocês algumas estatísticas do trabalho do Thiago Nunes à frente do trabalho, né? Até o momento, desde quando ele chegou. Desde a chegada do Thiago Nunes, são 10 jogos. 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 46,6% de aproveitamento, 11 gols marcados em 10 jogos, 9 gols sofridos. Ou seja, desde a chegada do Thiago Nunes, o Botafogo ele tem feito pouquíssimos gols. Se isso era uma das virtudes do time, em boa parte do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fazia muitos gols, mesmo com a queda de produção acentuada no segundo turno, aquilo tudo que a gente já sabe. O Botafogo fazia gols, a gente viu isso, 3 gols contra o Grêmio, 3 gols contra o Palmeiras, 2 gols contra o Red Bull Bragantino. Então, com o Thiago Nunes à frente, né, a gente sabe que quando ele chegou, o time já estava entregue, o time já estava destroçado, sem nenhum poder de reação. Ele não conseguiu socorrer o time, né? Ali, naquela situação, realmente era muito difícil isso acontecer e eu não culpo por isso. Mas tá na hora do Thiago Nunes fazer esse time ser mais eficiente. A gente tem visto o caminhão de gols perdidos que tem acontecido nesses jogos do Campeonato Carioca, principalmente nesse último jogo contra a Portuguesa. O Botafogo perdeu muitos gols, os jogadores estão tendo péssimo aproveitamento nas finalizações, muitos chutes ruins, muito longe dos gols. Então, tá na hora dele fazer esses jogadores terem uma eficiência melhor na finalização. O time do Botafogo só apresentou uma leve evolução no primeiro tempo do jogo contra a Portuguesa. Numa parte ali do primeiro tempo, onde a gente viu o time fazendo uma pressão na saída de bola, uma marcação alta, recuperando muitas bolas no ataque e a partir dali criando algumas situações de gol. Mas ainda está muito longe do ideal. Então o Thiago Nunes já teve o tempo que precisava para fazer os testes, para entender que não pode mais fazer parte desse time, que não pode ser titular nesse time, e o esquema ele tem que mudar. 3-4-3. Ele não pode continuar nesse esquema 3-4-3. Volta ao 4-3-3 com 2 laterais. Então, o Thiago Nunes ele tem que ajustar esse time até a fase da pré-Libertadores. Vamos lá, pessoal. A escalação ideal, na minha opinião, é a seguinte. John no gol. A dupla de zaga, Lucas Halter e Alexandre Barbosa, que no momento são os zagueiros titulares desse time. Lateral esquerda, Hugo. Descarto o Marçal. Para mim, cara, o Marçal, eu não vejo mais o Marçal como jogador do Botafogo. Esse cara não pode mais vestir a camisa do Botafogo. É um jogador que, para mim, tem sido completamente inútil desde do segundo turno do campeonato do ano passado.
Já falei muito sobre o Marçal aqui nesse canal, não vou entrar muitos detalhes sobre ele, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas ver o Marçal hoje vestindo a camisa do Botafogo me dá ânsia de vômito, me dá nojo. Então, e é onde entra aquela situação de reforço. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo. E eu não estou falando isso só agora não. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho falado isso desde dezembro. Desde do fim do Campeonato Brasileiro. Poucos dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, eu já falava sobre isso aqui. A gente precisa de um lateral esquerdo. Hugo e Marçal não dá. Não tem condição. E hoje o que a gente vê? Um monte de gente falando a mesma coisa. Hoje a gente vê aí, né, cobranças de lateral esquerdo, coisa que até pouco tempo atrás ninguém falava. Eu já estou falando isso desde dezembro. Agora estão vendo a necessidade de se ir no mercado para contratar o lateral esquerdo. Da parte do Botafogo, nada sobre isso. O Botafogo ainda não está procurando um lateral esquerdo. Ainda não vê necessidade disso, o que é um erro absurdo. É burrice e é um erro gigante, cara, não ir atrás de um lateral esquerdo. Tem que contratar um lateral esquerdo para ser titular. Só que como a gente não tem esse cara ainda, o Hugo, para mim, tem que ser titular. O Marçal não pode mais ser titular desse time. Na lateral direita, coloca ali o Bastos. Pode ser o Bastos. Começa a testar o Bastos pela lateral direita, para fechar o lado direito. O Matheus Ponte, ele já está perto de vir para o Botafogo. O Uruguai já está praticamente eliminado do pré-olímpico sub-23, então a tendência é que no início da próxima semana ele já venha. Então ele estará disponível e aí o Thiago Nunes tem que colocar o cara para jogar. Ah, ele é fraco, mas ele é lateral. Bota o cara para jogar. Enquanto não traz um lateral direito, que tem que trazer um cara, um lateral direito, para ser titular desse time. Volante. Primeiro volante, Danilo Barbosa. Segundo volante, Tietê. O Thiago Nunes tem que parar de uma vez por todas de colocar o Tietê na lateral. O Tietê não gosta de jogar na lateral, ele já falou isso. Você tira ele da posição que ele rende mais. Ele até joga por ali e tal, ele é profissional, mas ele não gosta. Então, mantém o Tietê na posição de origem, segundo volante, se aproximando da área. Terceiro homem de meio campo, eu colocaria o Savarino. O Savarino é ponta, mas lá no time dos Estados Unidos, o Real Salt Lake, ele jogava por dentro. Então coloca ele por ali para fazer essa aproximação da área. Ele tem um bom chute, então coloca ele ali para fazer essa bola girar, para tentar tabelas, fazer com qualidade esse último passe, encontrando os pontas, encontrando o Tiquinho em boas condições. O Eduardo está em péssima fase, o Eduardo não é mais aquele Eduardo do primeiro turno do ano passado, caiu muito de produção, está visivelmente esgotado, cara, mentalmente, fisicamente. Ele demonstra cansaço muito rápido em campo, ele se esconde, ele não tem mais confiança. Então tem que colocar o Eduardo no banco até que traga um cara para ser titular desse time, que o Botafogo também precisa contratar esse meia. Ponta esquerda, Jefinho, esticado, né? Para esticar o campo, para tentar aquele último drible, fazer o facão, ir até a linha de fundo, para cruzar para trás, encontrando alguém ali em boas condições de finalizar, cortar para dentro também. Ele tem essas características. O Jefinho, a principal característica dele é o drible em direção ao gol. Então, o local do campo que ele faz melhor isso é na ponta esquerda. O Jefinho, ele, como tem muita habilidade, ele é muito habilidoso, rápido, ele é imprevisível. Então, ele pode tanto ir à linha de fundo até o final do campo, cruzar para trás, ou ele pode ir para dentro, para tentar uma tabela ou finalizar de direita. Na ponta esquerda, Luiz Henrique. Obviamente, ele vem para ser titular,
Já elogiei muito o Luiz Henrique, que é um baita jogador, gosto dele jogando. Porém, já vou deixar minha opinião aqui dessa contratação. Para mim, 6 meses é muito pouco tempo. Ainda não faz sentido para mim esse cara estar aqui só 6 meses. Segundo informações, ele vai jogar enquanto o Botafogo estiver na Libertadores. Se o Botafogo for eliminado da Libertadores, o Luiz Henrique ele pode optar por ficar somente até o meio do ano. Então, a tendência é que ele só fique até o final do ano se o Botafogo avançar na Libertadores. Pelo menos é isso que as informações estão dizendo. E eu acho que é isso que vai acontecer mesmo. Ele, se puder sair, o quanto antes ele vai sair. Quando bater esses 6 meses e o Botafogo não estiver bem nas competições, ele vai para o Lyon. Como eu falei, cara, como eu tenho falado aqui no canal, sempre falo, não adianta trazer o Luiz Henrique se as outras posições não forem reforçadas. E eu tenho falado isso aqui no canal. Vídeo após vídeo, live após live, quais reforços o Botafogo precisa trazer. E aí deixa eu falar aqui alguns nomes, né? Que o Botafogo ele tem que fazer um esforço sobrenatural para trazer. Trazendo esses caras, o nível do time aumenta demais e se torna competitivo, a ponto de bater de frente com os principais times do Brasil. O Wendel, provavelmente, se vier, será no meio do ano. Mas o Botafogo tem que se esforçar, tem que fazer o que for preciso para trazer esse cara. Esse cara é craque. Se pudesse escolher entre Luiz Henrique e o Wendel hoje, se pudesse escolher só um, eu sei que são posições diferentes, mas em termos de importância para o time, sem dúvidas nenhuma eu escolheria o Wendel. Esse cara é craque, joga muita bola. O Botafogo trazendo ele, o nível do meio campo aumenta demais. Lateral direito, o Botafogo também precisa trazer Giovanni Gonzalez. O contrato dele com o Mallorca termina em junho. Então o Botafogo deveria ir de forma verdadeiramente agressiva para assinar um pré-contrato com esse cara. Tentar, né? Tentar trazer ele antes disso, dar uma compensação financeira para o Mallorca. Ele vai sair no meio do ano de graça, então oferece um dinheiro para trazer ele antes, para esse cara já estar aqui. Porque o Botafogo precisa de um lateral direito com urgência. E o Botafogo precisa de um zagueiro para ser reserva do Alexander Barbosa. Como eu já falei, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um meia para ser titular e um atacante, um cara que sabe fazer gol para disputar a posição com o Tiquinho. Disputar a posição com o Tiquinho. Esse cara provavelmente, né, é o Igor Jesus, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas ele só vem no meio do ano. Então é um cara ali para ser o reserva imediato do Tiquinho, dependendo da fase que o Tiquinho estiver atravessando. Se estiver numa fase ruim e o Igor Jesus mostrar futebol, ele será o titular e o Tiquinho será banco. Se tem uma coisa que eu aprendi com o ano passado é não ficar refém de jogador. Não importa qual jogador seja, tá mal, vai pro banco. Então, cara, é isso. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Você que assistiu até o final, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!